Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Direto ao Ponto Entrevista. Eu sou Paulo Machado e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui a Cristiane Lopuk, que é poetisa e tem uma íntima ligação com o espiritismo, e a gente já teve um bate-papo aqui prévio antes de começar a gravar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque a gente já levantou algumas pautas muito interessantes. Então, fique conosco, peço desde já que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E agora eu quero trazer aqui e dar as boas-vindas a Cristiane Lopuk. Seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto Entrevista, Cristiane. Muito obrigada, Paulo. Obrigada a todos que assistem o vídeo. É um prazer, uma imensa alegria estarmos juntos para falar sobre a poesia nas obras espíritas. Que legal, uma interseção tão rica, né? Poesia e espiritismo. E eu vou fazer para você, para a gente começar o nosso bate-papo, Cristiane, a mesma pergunta que eu fiz para nossa caríssima Nina Lisboa, que é: o que veio primeiro na sua vida, o espiritismo ou a poesia? É tão difícil falar, né? Então, é tão difícil falar porque, assim, eu atuo, né, ativamente no espiritismo, há praticamente 20 anos. Então, né, talvez um pouquinho mais. E comecei a escrever as poesias e trazer essa questão do espiritismo há alguns anos. Uhum. Porém, gostar de poesia, ler poesia, estar envolvida com a poesia, vem desde muito cedo. Então, é difícil separar uma coisa da outra. Né? A poesia Uhum. está na minha vida desde muito cedo, talvez desde a infância. Uhum. E desde a juventude, que a gente fazia aqueles cadernos de poesia, né? E tudo isso, todo esse envolvimento com a poesia. Mas a escrita mesmo, a publicação, veio um pouco depois do trabalho efetivo com o espiritismo. Que legal, você tem alguns livros, né? Depois eu vou pedir para você mostrar, mas o seu primeiro livro publicado, ele foi de poesia espírita ou foi de poesia? Eu tenho publicações em antologias, né? Agora eu estou organizando um livro todo meu, mas como eu tenho buscado alguns critérios que eu gostaria de pôr nesse livro, ele ainda não está pronto. Uhum. Todas essas antologias, eles vieram fora do meio espírita. E veja, Paulo, eu vou te trazer até uma coisa assim, o que é a poesia espírita? Né? É muito difícil definir o que é uma poesia espírita. É E verdade. isso é até discussão entre os próprios poetas, a gente sempre discute sobre isso. Uhum. Porque se você pensar assim, a poesia espírita é aquela que fala sobre Jesus. Mas existem poetas também em outras religiões que também falam sobre Jesus. Uhum. Né? E Jesus está no Espiritismo. Então poderia falar somente sobre a reencarnação, mas há outras filosofias, outras crenças religiosas que também falam sobre reencarnação. Uhum. Então, nós sempre dizemos assim, que o que existe é o poeta espírita. Ele sendo espírita, essa temática, a vivência do espiritismo, ela vai estar nas poesias dele. Uhum. Quando eu falava Né? sobre amor, caridade, tantos temas afins aí ao espiritismo, né? Exatamente, né? Gratidão e tantas outras questões que a gente vê da humanidade mesmo. Sim. Né? Até se você pegar Sócrates, Platão, Aristóteles, você pode também jogar a luz do espiritismo ali, que você vê que há uma sintonia muito grande, né? Então, apesar de não serem, o espiritismo veio surgir muito depois, mas assim, eles já eram precursores, né? E falando sobre poesia, porque também uma outra abordagem que a gente pode falar sobre poesia e espiritismo tem a ver com psicografia de poesias espíritas. E para falar sobre esse tema, a gente não poderia deixar de citar Parnaso de Além Túmulo de Chico Xavier, que, digamos, foi a primeira grande obra aí que lançou Chico Xavier no meio mediúnico espírita de psicografia. Conta pra gente um pouquinho, para quem nos assiste, como é que foi a história desse livro, como é que ele começou, o que você destaca, o que de interessante a gente pode lançar de olhar sobre essa grande obra de Chico Xavier. Então, vamos lá. A primeira publicação de Parnaso foi na década de 30, né? E Chico Xavier, pensa, ele era um rapaz, né, um garoto, trabalhava num bar, né? Ele falava ali num bar, e numa plantação de alho. Então, ele regava alho todas as
às tardes, né, ao final de tarde. E ele conta que enquanto ele fazia esse trabalho de cuidar dessa plantação, ele recebia ali algumas mensagens, né? Aham. E, inclusive de Augusto dos Anjos. E Augusto Uhum. dos Anjos trazia todo um linguajar que Chico desconhecia. Uhum. Né, e ele dizia, Chico, não tem jeito, você não consegue captar todas as palavras, porque às vezes ele não conseguia mesmo, e Chico até Sim. ria. Então, Parnaso, realmente, assim, foi uma obra que trouxe não só a luz para o Chico Xavier, mas para todo o espiritismo. Ele Uhum. mexeu com a estrutura de grandes nomes brasileiros aqui e depois fora do Brasil. Uhum. Se você pensar que o nosso irmão X, Humberto de Campos, quando o Parnaso foi lançado, a primeira edição dele, Humberto de Campos era encarnado. Ele era membro da Academia Brasileira de Letras, né? Ele Uhum. tinha uma cadeira ali, tinha uma posição de destaque. E ele foi uma das pessoas que analisou toda a obra. Uhum. E ele foi o primeiro que disse que acreditava que aquilo realmente deveria ter sido feito por espíritos, porque nenhum deles que ocupava ali a academia teria condições de fazer o que Chico Xavier fez, mesmo que tentasse imitar os estilos, porque quando eles, né, a poesia ela tem diversas vertentes e diversos estilos, cada poeta escreve sobre um determinado assunto, de uma determinada forma, e é Uhum. muito difícil copiar os poetas, principalmente esses clássicos, né, que Chico trouxe ali no Parnaso, né, Uhum. clássicos porque são conhecidos nossos, assim, é, é, da literatura brasileira, principalmente, Sim, né? sim. Então, Humberto de Campos foi o primeiro a dar essa palmatória e dizer assim, realmente isso tem que ter sido feito por espíritos, né? E depois, Humberto de Campos psicografou, né? Ele ditou as mensagens várias vezes para o Chico Xavier. Veja, Parnaso é uma obra tão importante, então, né, ela trouxe toda essa luz ao espiritismo, e ela passou por diversas modificações ao longo da história. Uhum. Então, a gente tem várias versões de Parnaso. Inclusive, Chico foi acusado de ser impostor, porque entre uma edição e outra apareceram novos poetas. E as pessoas diziam assim, né? Alguns mais descrentes colocavam assim que ele estava imitando. Então, é o tempo dele copiar o outro poeta para pôr ali. E Uhum. não, né? Era o período que ele recebia as mensagens, e daí entre uma edição e outra ele foi tirando algumas coisas, talvez não ficassem tão adequadas para a nova edição, e foi Uhum. inserindo novos poemas ali, de Uhum. novos personagens. Que legal. Você sabe que eu estava olhando aqui para a gente situar quem nos assiste. Parnaso de Além-Túmulo, 1932. Então, no início aí da década de 30, sendo que Chico Xavier nasceu em 1910. Então, ele tinha ali 22 anos, um jovem, Isso. sem escolaridade praticamente nenhuma, né? Como seria possível que um jovem sem escolaridade no interior de Minas Gerais, aquela época onde não havia tecnologia, internet, nada, conseguir compilar uma coletânea, Parnaso, né? Uma coletânea, essas palavras às vezes ficam um pouco antologia, Parnaso, assim, uma coletânea de de poesias de tão distintos, de poetas tão distintos com estilos diferentes, até o próprio Humberto de Campos, com toda a sua autoridade intelectual e também por fazer parte da Academia Brasileira de Letras, ele mesmo, né, falou, poxa, ninguém aqui teria essa capacidade. Então é uma forma de quem, às vezes, assim, poxa, será que existe a psicografia mesmo, a mediunidade? São coisas que acabam fazendo a gente refletir, né? Como seria possível que um jovem de Uberaba lá fosse capaz de escrever uma obra tão rica, tão diversa, aquela época, né? É uma coisa incrível se a gente parar para pensar. Não, é exatamente, eu falo, por vezes, até essa obra, ela é um pouco esquecida por muitos de nós, né? Nós deixamos ela ali um pouquinho de lado, até porque ela traz realmente alguns poemas que são mais difíceis, né? São um pouco mais complexos, assim, se a gente não tem tanta intimidade com a poesia, né? Uhum. Pelos estilos de escrita, mas foi aí que tudo começou. Isso foi tão importante, tão rico,
quantas pessoas passaram a acreditar no espiritismo a partir disso? Sim. Né? E você mesma falou, né? Mexeu com a estrutura do espiritismo, assim, porque foi uma coisa. Assim, talvez por isso ele tenha começado essa missão através da poesia, né? A gente nunca parou para pensar, em vez de ser um livro em prosa, ele começou, digamos, através da poesia. Justamente por isso. Ó, a última edição de Parnaso, eu tenho algumas aqui até para mostrar que eu vou colecionando. Ah, que Aí você vai dizer legal. assim, tem um monte de Parnaso, mas é porque eu gosto de estudar a história do livro mesmo, Claro. né? Então, essa foi a mais antiga que eu consegui, que é de 1935. A mais Ah, nossa, bem antiga. pertinho. Bem pertinho. É a segunda edição. E ela não é uma edição muito, vamos dizer assim, segundo a crítica, não é a melhor de todas, porque ela Aham. trouxe alguns erros, assim, na hora da publicação, e que precisou depois ser revista, né? Aí eu tenho essa aqui, que foi uma edição comemorativa, né, também, que Ah, que foi bonita. de 70 anos da obra. Nossa, muito Aqui, quando bonita. o nosso fez 70 anos, né? Aqui, essa aqui é uma coleção, é um livro também que foi escrito em 1980, Que né? legal. Esse aqui já é maior, tem um outro perfil, e daí essa aqui que é a mais recente que a gente tem. Que legal, que maravilha. Você sabe, você falou sobre copiar o estilo do poeta, assim, às vezes a gente fala, não, mas tipo, você consegue copiar tal. Eu acho que seria como copiar um artista pintando uma tela. Eu vejo aí as araucárias bonitas atrás de você, né? Então é como se fosse alguém tentar imitar Picasso, fosse alguém tentar imitar. Não consegue, né? Não é simples. Paulo, a gente pode até fazer. Lembra antigamente a gente não colocava um papel de seda em cima Sim. do desenho e fazia? Você pode fazer, mas não fica igual, e é muito nítido que aquilo é uma cópia com Aham. pouca técnica, né? Uhum. E nesses poemas, não, a gente, inclusive, a técnica foi muito bem feita. Veja, Paulo, e alguns poetas, tem aqui até o caso, né? Porque todos eles, eu não sei se vale mostrar, né? Mas aqui Fique à nessa última vontade. edição a gente tem Uhum. 56 poetas, Aham. né? 56 poetas escrevendo em estilos diferentes. E temos também, né? Aqui um pequeno, assim, a gente tem uma pequena biografia de cada um desses Que poetas. legal. Com a Então, ilustração e tudo, que com bonito. ilustração e tudo, né? Alguns deles até não tem ilustração, mas a gente tem tudo isso Que acho nessa que é difícil obra. de resgatar também, né, a ilustração do poeta à época. Principalmente porque alguns deles datam lá de 1800, né? É Então, complicado. 1800 e alguma coisa, porque eles já estavam desencarnados quando o Chico publicou o livro. É. E, inclusive, ele conta assim, então tem algum deles aqui que passou, né? Não venceu a vida da forma que gostaria, né? Ele Acabou traz aquela suicidando-se. melancolia, traz. Exatamente. Suicidando-se, ele conta um pouco do que ele passou no mundo espiritual através da poesia. Então, Uhum. ele traz um poema que fale mais dos assuntos que ele estava ligado aqui, e traz também um contando como foi o estar no mundo espiritual, esse amparo que ele teve, mas dentro do estilo poético dele, com o mesmo linguajar, com a mesma métrica, com o mesmo cuidado que ele usava enquanto estava encarnado. Você sabe, isso que a gente está falando de apenas o primeiro livro de Chico Xavier, que escreveu aí quase 500 livros diferentes, né? E quem leu, por exemplo, há 2000 anos, é impressionante a riqueza de detalhes que ele traz sobre os costumes da época, o clima, a vegetação, as datas, o que acontecia. É de uma riqueza de detalhes impressionante, né? Que faz você, poxa, até o mais cético fraquejar, né? Mesmo que a gente quisesse fazer tudo isso, demandaria um tempo e uma energia que talvez nós não tivéssemos. Se você pensar o tempo de vida que ele teve, quantas É obras verdade. escreveu, e dentre essas obras todas que você citou, existem inúmeros livros de poesia. Chico Xavier escreveu muitos livros de poesia. Que legal. Inclusive, há um livro publicado, podia ter pego, né? Mas depois, se tiver um tempinho, eu pego para poder Claro, mostrar fica à também, vontade. que é Uhum, chamado O Primeiro Livro. uhum. Esse primeiro livro, então, ele traz poesias que Chico escrevia, ele escrevia, Ele, de própria autoria, de não própria psicografia. autoria, tem a letra dele no Que livro, legal. ilustrações que ele fazia, sabe, desenhos assim que ele fazia, coloria com lápis de cor, tudo, tem tudo nesse livro, e depois algumas poesias psicografadas. E o livro tá fácil aí do teu lado? Tá, você aguenta um Pega, pouco. aguento sim, senão Você depois aguenta um deixa para pouquinho, depois, peraí. a gente acaba esquecendo. Tá, Pode então pegar. peraí, só um minutinho. Não, fica tranquilo, eu tomo uma água enquanto isso e contamos com a gentileza aí de quem nos assiste de aguentar, porque eu acho que vale a pena.
É curioso, né? Pouco se sabe sobre textos do próprio Chico Xavier, né? Assim, de própria autoria, que não fosse psicografado. Se bem que ele tem pensamentos tão. Ah, olha que bonito esse livro. Não, é um livro bem bonito, é um livro que a gente nem encontra assim tão fácil, Eu né? imagino. Foi um sobrinho dele que conseguiu salvar. Você sabe que tem mais algumas coisas, né? Na Aham. história de Chico. O pai dele era completamente contra que ele escrevesse. Isso nós vimos também, a gente vê nas biografias, vimos no filme dele, Uhum. né? Então, o pai dele não queria que ele escrevesse, achava realmente que ele tinha alguma doença mental, alguma coisa assim, é, por fazer todo esse trabalho e por falar com espíritos. E Chico escrevia livros de próprio punho e presenteava os amigos. Que Então, ele legal. escrevia ali as Uhum. poesias e tal, e presenteava os amigos. É, o pai dele, cada vez que descobria isso, que pegava, o pai dele queimava. Né? Principalmente porque ele ficava de madrugada, o pai queria que ele levantasse cedo. Era um amor de pai, um cuidado Uhum. do pai dele. Né? Sim. Embora dessa forma, o pai não entendia toda essa grandiosidade da missão dele. E um desses exemplares, então, salvou-se disso tudo, né? Ficou guardado. E quando o Chico desencarnou, o sobrinho dele publicou isso, né? Foi atrás de uma edição, de uma publicação e tal, para todo esse material. É uma pena, não sei se depois. Eu só coloca o livro um pouquinho Eu vou para. Ah, colocar aqui. tá. Ah, tá. Agora eu vi ali o papel mais amarelado, envelhecido. Isso. Eu quero colocar aqui, só estava procurando as páginas dele Ah, aqui, ó. tá. Que legal. Então vamos ver se eu consigo colocar aqui. Isso. Ah, aí é a caligrafia de próprio punho do Chico Do Xavier. Chico Xavier, exatamente, Que tá? legal. Aqui vou pôr bem pertinho para você poder É bem ver. diferente da caligrafia de psicografia, né? Que é uma letra mais Sim, corrida, arrastada, sim. rápida. Essa aqui até ele coloca aqui, ó, de Pedro Leopoldo, acho que está aqui, né? Tá. 1939, Aham. tá? Que legal. Poxa. Mas Aqui você deve ter um acervo bem rico aí. Só rapidinho já puxou 3, 4 Parnaso, já puxou esse. eu tenho. Hoje ainda acabou de chegar mais um. Cada vez que eu sei que tem um livro assim que eu ainda não tenho, que tenha poesia, eu acabo tentando adquirir, ou, né, de alguma forma, justamente para isso, para poder estudar, para poder manter um acervo Sim, e ter essa riqueza toda, né? É sim, algo que não sim. dá para a gente perder. Deixa eu te mostrar esse aqui, então. Olha lá, Pedro Leopoldo, está escrito José Cândido. Vamos ver se eu acho um aqui bem bonito com a letra dele, para a gente ver bem bonito. Desculpa, a gente só Que aqui, legal, ó. uma relíquia, né? É uma relíquia. Olha que bonito aqui, ó. Ah, que A legal. forma Ele como ele. fazendo o título bonito. Exatamente. Daí você vai ver aqui embaixo, ó. Ele ilustra toda a Francisco Xavier. página, Que legal. né? Então tem bastante material dele aqui, E né? quanto que não E se aqui, perdeu também, né? Imagina aqui a gente já vê alguns que são psicografados. Você já vê que é uma sonetos. diferença, né? Aham. É uma diferença de letra e tudo, de cuidado ali Sim. com daquilo que ele produzia e daquilo que é psicografado. É, até porque depois, conforme ele foi ganhando, assim, tempo e experiência, no final a psicografia era muito rápida, né? Você via, assim, a Exatamente. destreza dele era muito rápida, né? Até pelo Uhum. volume que ele produziu, tinha que ser rápido, né? Não podia ser um negócio muito devagar também. E que legal, você sabe que puxa Chico Xavier, puxa a poesia, e eu aproveito para falar também de um livro que você participou, que a gente falou da outra vez, que eu ganhei do meu amigo Klaus, um grande abraço para o Klaus aqui, que é uma ideia que eu achei fantástica, o Evangelho em Poesias. Você me contou, Cristiane, que quando você se envolveu com esse projeto, os textos já estavam escritos, você atuou na parte de editoração, organização. Mas deixa eu te perguntar, se você pudesse escolher um capítulo do Evangelho e Espiritismo para transformar em poesia, qual seria? Um capítulo, vamos Fala olhar assim, olha, aqui. você, ó, a gente vai te dar a honra de ser a primeira, assim, a escolher qual você quiser. E daí até te lanço assim essa proposta para você eventualmente fazer uma poesia desse capítulo que não vai estar aqui, mas digamos depois a gente pode divulgar, comentar como seria, digamos, esse capítulo na sua visão poética. Tá, então podemos comentar sim. Mas um que eu gosto muito, e quando eu escrevo, eu tento trazer sempre, é tudo que tem ligado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, nossa Uhum. vivência. Então eu escolheria ou Sede Perfeitos ou Amai os Vossos Inimigos. Ai, que legal. Né? Porque eu penso assim, são as duas dificuldades que nós temos.
É, Quando eu falo assim que eu tento trazer isso na poesia, não quer dizer que eu consiga praticar no meu dia a dia, né? São as coisas que é eu bem estou ali, diferente, né? exatamente. Mas, Buscando, né? Tentando, não quer dizer que a gente está nessa direção, né? Mas às vezes o pessoal olha, ele tem um programa espírita, ela escreve, parece que a gente é santo, parece que a gente não erra, e não é bem assim, né? A gente talvez seja pessoas que só que está buscando a direção ali, mas falíveis como todos nós humanos, né? exatamente. E então eu penso assim, amai os vossos inimigos. É muito difícil porque hoje a gente não tem assim um grande inimigo. Se pensar a maior parte de É nós, né? verdade. Principalmente a gente convive no meio espírita, nós não temos assim um grande inimigo que a gente viva de lutas, de embates. É, Mas nós temos ali aquelas pequenas rusgas do dia a dia, aquelas pequenas situações que a gente vive, que é o suficiente para nos deixar assim é. mexidos. Basta alguém dar uma opinião diferente aí sobre política, religião, futebol, alguma coisa, já floresce aquelas emoções na gente que é difícil domar às vezes, realmente, né? Exatamente. E aí é onde a gente acaba se perdendo às vezes, né? Nesses É, ímpetos de fúria, nesses pequenos ímpetos que a gente tem. Então, eu é, procuro escrever, eu gosto de escrever, né? Um pouco sobre esse nosso comportamento, sobre o olhar para o outro, né? Porque a gente acaba também julgando as pessoas ou tendo essas pequenas indelicadezas, uhum, porque nós olhamos a pessoa do nosso ângulo, é, sempre, né? uhum. Então, a gente sempre pensa nisso. Atira pedra, não percebe, né? Até tem um poema que eu fiz pensando justamente nisso, né? Que ele chama-se Imagine Você. Hum. Então, não Eu sei se eu até posso... eu ia pedir para você declamar pra gente esse poema que você tinha Que eu antecipado ou era? separei. Ah, ótimo. Então, por favor, a Eu gente está aqui gosto, com muito carinho e atenção, vai ouvir. tá? Eu gosto muito dele porque eu pensei nisso, né? Um dia eu tava andando e eu olhei um senhor, a família, assim, eles estavam carregando né, um carrinho de reciclados, e a gente começa a observar, então, o comportamento deles, Uhum, das pessoas que passam, e começa a imaginar, então, tudo que essas pessoas passam no dia a dia, né? uhum. Então, o poema chama-se Imagine Você. Imagine você acordar e não ter o que comer, pegar um carrinho pesado e revirar o resto que foi descartado. Imagine você olhar para os filhos famintos e não ter o que oferecer, depender de esmola para sobreviver. Imagine você sendo a mulher que dorme na rua, que o medo e a privação fazem lamúria, e ainda por cima menstrua. Imagine você, ao final da vida sofrida, mendigar até a comida, esperar um estranho para aliviar a ferida. Imagine você sendo aquele que estende a mão, que coloca nos lábios um sorriso e olha para o outro com compaixão. Sempre que um ser o interpelar e rogar ajuda, pense que poderia ser você e dê o que gostaria de receber. Nossa, que lindo, hein, Cristiane? Você sabe que, olha, é nessas horas que eu vejo o poder que a poesia tem de tocar assim o nosso coração, de fazer a gente ter empatia. Porque se eu chegasse e falasse assim para você, poxa, Cristiane, olha só, tem tanta gente que sofre aí, que tá na rua, né? Às vezes a gente ajuda, às vezes não ajuda, poxa, e daí passa. Mas quando você, assim, através dessa poesia, das palavras, você faz a gente ter muito mais a sensação, assim, muito mais empatia com aquelas pessoas que estão ali, e muito, eu duvido assim que uma pessoa logo após ter escutado esse poema, não, diante de uma situação dessa, não estenderia a mão. Então, o poder que a poesia tem, né? E isso eu acho muito bacana. Ao mesmo tempo, você sabe que eu comentei da outra vez com a Nina, que a poesia às vezes é algo um pouco impenetrável para as pessoas comuns, leigas, assim, porque eu não sei se é algo muito erudito, algo difícil, ou a forma como ela é introduzida na nossa vida também acaba criando uma barreira, mas é algo assim, é muito mais fácil você ler um texto em prosa do que você requer vocabulário, requer um entendimento maior. Como é que você vê essa barreira de entrada para o mundo da poesia e como é que a gente pode superar essa barreira? Então, vamos lá. Primeiro, a gente pensa justamente isso. A poesia é para todos. É para todos. Né? Não tem assim, a gente tem que tirar um pouco essa mistificação que só. Porque por um tempo ficou assim, né?
Só aqueles que eram muito cultos Uhum. liam poesias. Só aqueles que eram muito cultos se dedicavam à poesia. E hoje a gente vê, Paulo, um movimento muito grande de jovens escrevendo. Se a gente pegar as redes sociais, tem muita gente escrevendo temas do dia a dia, né? Frases poéticas, esses pequenos versos que circulam e que a gente Uhum. tem muito mais contato do que imagina. Porque às vezes a Uhum. gente pensa que não tem contato com a poesia e tem muito mais do que imagina. Uhum. Então, hoje se divulga muito mais os gêneros poéticos. Então, a gente fala ali haikais, que são poemas de 3 versos. Ah, os japoneses, né? Exatamente. Isso. Então, tem uns que são muito famosos, que a gente conhece, usa até nas redes sociais e às vezes não sabe que é poesia. Aham. Então, assim, o trabalho da divulgação da poesia espírita, eu gosto e me dedico muito a essa divulgação da poesia espírita. Justamente ela vem para quebrar um pouco essa barreira. Então, a forma que ela Uhum. vem escrita é uma forma fácil, e pode realmente tocar. Tem pessoas que não gostam, Sim. e não tem problema nenhum, né? Tem Não, pessoas que é. vão preferir outros, não Uhum. tem problema algum. Mas nada impede que de vez em quando você olhe o poema, você busque o conteúdo. Eu penso que, então, assim, nossas crenças nos afastam um pouco da poesia, Uhum. né? Por achar que é só para algumas pessoas, ou Um que é uma coisa preconceito que foi também, né, colocado, talvez, que assim, é como algo muito chato. chato, difícil. Exatamente, que é difícil. E a gente vê que não, que você usa a linguagem do dia a dia. É mais difícil escrever, porque o poeta tem que sintetizar o que ele vai dizer em poucas Hum. palavras, buscar as palavras certas. Então, é mais difícil, às vezes, o escrever até do que o ouvir. Uhum. Outra questão, né? O ouvir a declamação, a leitura da poesia, isso também nos traz algo diferente, porque às vezes você começa a ler, aí você não entende muito bem, você já passa para a próxima estrofe, ou você lê ali e não dá muita importância. Quando um outro lê, ele traz uma interpretação. Quando o Uhum. outro lê ou quando ele declama, ele traz uma A interpretação emoção, a diferente. interpretação, a entonação, tudo, né? Exatamente, isso também já muda. E outra coisa que a gente tem feito muito, Paulo, que é bem bacana, principalmente aqui em Curitiba, são as oficinas de poesia. Hum. Oficinas de poesia espírita. Então, a gente pega Aham. uma temática, e isso é feito com crianças, é feito com jovens, é feito com adultos, né? A gente tem feito assim, um movimento bem bacana. Tudo por intermédio também do Klaus, que começou, né, que Que o legal. Klaus ele faz um trabalho maravilhoso com toda a parte da arte. E essas oficinas, então, elas servem de incentivo à escrita. As Uhum. pessoas não precisam virar poetas. Ninguém precisa virar poeta. Se quiser, é claro que pode. Mas você pode escrever para organizar o teu pensamento, para organizar as próprias emoções que afloram. É Faz isso, bem, né, isso. colocar no papel, assim, descarregar. Exatamente. E principalmente com as crianças e com os jovens, né, isso Adolescentes, né, que tem muita emoção ali fervilhando. tenho relatos, assim, de pessoas que, né, tem um rapaz que participou conosco de uma oficina, acho que já tem uns 3 ou 4 anos, ele mora em Adrianópolis, ele participou daquela oficina, depois ele escreveu algumas coisas e até hoje ele escreve, informalmente, mas ele diz que é uma forma, que ajuda a canalizar o pensamento, sair um pouco de tudo aquilo que ele vive. Então, o convite para a escrita, eu acho que fica para todo mundo, né, Claro. para todo mundo. É possível Hum. e é bacana praticar isso. Até, assim, você falou daquelas poesias curtas japonesas ali de 3 versos, 3 estrofes, na verdade. Tem um filme na Netflix, um desenho que minha filha assistiu recentemente, que o título já é Palavras que Borbulham como Refrigerante. E é um filme sobre um rapaz que escreve poesia, e é bem interessante assim mesmo. São versos muito curtos assim, mas, por exemplo, ele tá andando no shopping com a menina, ela falou, quero que você faça um agora. Pega, para assim, olha a luz que acendeu enquanto o sol tá, a luz do poste que acendeu enquanto o sol ainda estava lá. Ele coloca as luzes queimam a largada no pôr do sol. Uma coisa muito curta, assim, sabe? Aham. E que, ao mesmo tempo, se bem colocado, ali tem uma profundidade enorme, é um estilo interessante. Outra coisa que eu pensei também é a relação da poesia com a música. Porque muito jovem talvez não goste de poesia porque não conhece, mas gosta muito de música. E a música é uma poesia, né? Desde uma música mais erudita também, como sei lá, um cara que vive numa comunidade e gosta de um rap cheio de rima, e aquilo para ele é o contato que ele tem com uma poesia, de certa maneira, né? Exatamente. Se você pensar que poesia é o sentimento envolvido, né? Então, assim, onde pode estar a poesia? Em qualquer lugar.
na forma como as pessoas se relacionam, né? Eu brinco assim, num crochê que a pessoa faz ali, aquele trabalho manual, tá? A poesia, dependendo de como você olha para aquilo, né? Na música, certamente, né? Então, assim, a poesia está no sentimento, na forma como a gente vê as coisas. Né? Como diz você, a lâmpada que acende pode virar uma poesia, é a É forma que a verdade. gente olha. É você sair desse olhar assim automático, embaçado do dia a dia, que a gente não para reparar numa flor, numa borboleta, num negócio tão bonito, né? E quando a gente para, olha, poxa, aqui em casa tem um pé de maracujá. Poxa, se você pensar assim, você passa às vezes o pé do maracujá ali o tempo todo, mas às vezes você para assim, poxa, como é que uma sementinha vai lá, brota na terra, começa a subir, o maracujá é uma trepadeira, uma planta inteligente, assim, ele vai sentindo, vai soltando uns tentáculos, vai grudando assim, vai se prendendo depois daquela flor linda, a flor morre, nasce o fruto. Então você vê quanta coisa bonita que está aí debaixo do nosso nariz e a gente não para admirar aí porque a gente está anestesiado aí com as questões do dia a dia, né? E acaba não parando para admirar essa beleza aí do Criador e de tantas outras coisas, né? Exatamente, Paulo. É que nem eu falo, né? Ser poeta, né? A gente é sonhador, a gente tem esse olhar sensível para algumas coisas, né? Mas a gente tem os pés no chão. É exatamente isso. Então, você tem os pés no chão, você tem a tua vida material, você tem todas as questões do dia a dia para viver, e tentar, de alguma forma, parar em alguns momentos, ou olhar para as pessoas, como elas se relacionam, o que elas falam, como elas vivem, olhar para dentro de nós e expressar essas emoções que afloram, sabe, são tantas coisas, olhar para a natureza, a forma como ela se manifesta, tudo isso é poesia. Se Tudo isso é se você poesia. parar para procurar, você vai achar poesia em muitas coisas, né? Eu estava pensando aqui, uma sinfonia de Beethoven que não tem uma única palavra, mas assim, as notas aqui, aquilo ali forma uma poesia, uma fotografia. Se você pegar Sebastião Salgado, que fez aquele livro Sal da Terra, assim, a fotografia, o que ele consegue captar ali é uma poesia. Esse quadro atrás de você ali que eu olho, não precisa estar escrito, mas eu posso ficar um tempo olhando, me imaginando nessa paisagem com as araucárias aqui do nosso Paraná. E tantas. O próprio, se pegar uma coisa moderna, assim, o design de um computador da Apple, assim também, que eles pensam no design como um todo. Então, realmente, a poesia ela vai muito além, né? Simplesmente dos versos e estrofes, né? Exatamente, exatamente. Acho que você pegou aí a fundo. E daí, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você já se perguntou, você fez aqui, você falou até sobre a poesia, a psicografia, né? Uhum. E como que a gente chama, né? Nós aqui que escrevemos, que fazemos parte aí desse universo dos poetas espíritas, como será que a gente chama essa poesia que é psicografada e a poesia que é escrita? Porque, veja, né, eu não falei agora há pouco que eu psicografo essas poesias. Uhum. Mas quanto é seu e quanto é de espírito, né? Exatamente. Até porque, assim, vamos pensar lá, a gente não incentiva jamais a fazer psicografia em casa, não Uhum. é? Psicografia é um exercício que você faz dentro de um local adequado, dentro de uma casa espírita, com toda a proteção que a gente sabe que o ambiente precisa ter, porque qualquer um de nós pode ser alvo de espíritos brincalhões, mistificadores, e isso pode acontecer com qualquer um. A gente pode ter essa intuição mesmo, né? Como eu falo, quando a gente fala lá que o poeta tem que ser espírita, porque o espiritismo está dentro de nós. Então, quando você vai escrever um texto bom, é impossível você não colocar algo que tenha a ver com o espiritismo. Sim. Então, quando a poesia é psicografada, como é o caso de Chico Xavier, como é o caso das poesias que a gente vê lá na Revista Espírita, que eram poesias realmente psicografadas, e tantas outras obras, né? Divaldo também trouxe a psicografia das poesias. Então, a gente fala que são as poesias dos espíritos. Uhum. Poesias dos espíritos. Tá. E quando são as poesias que nós escrevemos, poesia dos espíritas. Então, a Essa gente é a faz essa distinção. distinção. Que Aham. legal. Porque realmente, e mesmo quando você mesmo escreve, você pode estar inspirado por pensamentos de um bom espírito, né? Mas é diferente dele estar colocando ali as próprias palavras, né? Exatamente. Porque acho que inspirados nós sempre estamos, né? Quando a gente senta e se dedica, sempre vai haver aquela inspiração. Mas é diferente do Chico Xavier colocar coisas que ele não tinha conhecimento nenhum e que saía automaticamente, assim, né? Exatamente. Aí, como eu falo, esse exercício da mediunidade, ele requer um preparo
do médium para isso. Né? Uhum. Aí a gente entra até nessa outra senda, já da questão da mediunidade mesmo. Aqui a gente está falando mais dessa poesia que está nas obras espíritas, e esse exercício que é possível a todos nós fazermos. Né? Uhum. Pois você ouviu uma palestra, aquilo ficou em você, por que não tentar escrever ali um verso sobre aquilo e guardar para você, presentear uma pessoa, né? Fazer um cartãozinho de aniversário com alguma coisa que tenha um cunho moral, que vá levar esse cunho moral que eu falo também, não é uma lição de moral para a pessoa, né? Claro. Mas dessa questão boa que leve algo para alguém. Isso todos podemos fazer. E você sabe uma outra aplicação prática que eu estava pensando aqui? Cristiane, eu sonho todos os dias. É assim, é uma coisa muito fora da média, assim. E às vezes são 5 sonhos diferentes, e eu lembro com uma clareza de detalhes. E daí eu passo um momento depois que eu acordo, fico lembrando, buscando algum ensinamento, o porquê de eu estar pensando aquilo, de eu estar vivendo, o que que era lixo mental que estava sendo esvaziado, o que que talvez fosse um desdobramento. E aí, só que eu esqueço logo depois, né? Então a gente tem aquele momento ali que a gente lembra tal, e depois ele vai embora. E de repente, uma forma de fixar seria transformar esse sonho numa poesia, assim, porque às vezes escrever como se fosse um diário é muito longo, mas se você fosse capaz de sintetizar em pequenos versos ali, ia ser uma forma interessante, né? E quer ver, Paulo, eu também, às vezes eu tô lá no meu serviço, eu tô cheia de demandas, cheia de coisas para fazer, eu não posso parar e escrever a hora que eu quero, né? Assim, no momento que eu quero, eu tive uma inspiração, eu posso. Não posso, mas às vezes me vem uma ideia à cabeça, eu pego meu celular e gravo um áudio, falando todas as ideias que eu tenho, e deixo ali guardadinho. Depois eu chego em casa, né, a hora que eu tô um pouco mais tranquila, aí eu vou ali e vou escrevendo, eu organizo aquilo, daí depois, às vezes passam 3, 4 dias, eu vou olhar de novo, eu digo, isso aqui não tá bom, aquilo não tá bom, e começo a brincar com aquele texto, e pronto, ele vira uma poesia. Que legal, né? Né? Cada um tem o seu processo, né? Exatamente, né? Mas são coisas que funcionam e que ajudam. Né? E você sabe, Cristiane, uma outra coisa que a gente estava falando antes de entrar no ar aqui, sobre um expoente também da literatura mundial que foi Dante Alighieri. Eu, particularmente, tenho um carinho especial porque eu morei na Itália por 3 anos, então eu pude ir lá, estudei numa escola chamada Dante Alighieri, e Dante Alighieri, para quem não sabe, ele escreveu uma das obras mais importantes da história da literatura no mundo inteiro, que foi a Divina Comédia, que é uma poesia, né? A gente imagina a poesia uma página, uma coisinha longa. Não, a de Dante foi bem comprida, né? Foram 3 livros enormes ali, o Inferno, o Purgatório e o Céu. E você veja, né? Primeiro, a genialidade dele na métrica da Divina Comédia. E depois, toda essa questão com o espiritismo e mediunidade e o livro O Céu e o Inferno. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Divina Comédia, sobre essa questão da métrica, Dante, como vocês estudam a Divina Comédia e a relação que ela tem com o espiritismo e particularmente com o Céu e o Inferno. Então, peraí, vamos lá, organizar tudo isso. Então, vamos partir, assim, quase que da história da escrita e da humanidade. Veja, por muito tempo, Paulo, a escrita não era para todos, nem a escrita e nem a leitura. Tanto que, né, em muitos períodos da história, existiram os escribas, que eram pessoas que tinham uma formação específica para poderem escrever. Como que a história foi contada? Como que a história foi passada? Oralmente. Oralmente. E uma das formas da história ser passada e de tudo ficar mais fácil era através das poesias. Porque existe toda essa questão do ritmo, né? Essa fluência, Os salmos as da Bíblia, rimas, né? Se você for pensar. exatamente. Então, assim, a poesia vem muito disso também, não só disso, mas disso também. Né? Então, se você pensar, a gente traz a poesia junto com a história da humanidade, praticamente, junto com a história da escrita e da leitura. Depois é que nós todos temos acesso à leitura e à escrita. É por isso que eu digo, vou falar aqui um pouquinho, né? Só fazer um parênteses na Claro. conversa, mas eu digo assim, um dos grandes progressos que nós temos no nosso século são leis que obrigam, né, todos a estudarem. Isso é um grande avanço, porque daí a leitura e a escrita ficam para todos. Onde estão os ensinamentos dos espíritos? Eles estão materializados nos livros, para nós que praticamente não temos condições de conversar com o espírito superior.
Isso não é condição de todos nós. Então, Uhum. onde que a gente tem acesso às informações que os espíritos superiores deixaram? Pelos Nos livros. livros. Pelos livros, né? Então, a gente falou aqui dos espíritos que psicografam e contam. Tudo isso é materialidade que nós temos acesso porque sabemos ler e escrever. Então, a poesia já vem desse processo Uhum. oral que favorecia tudo isso. Uhum. Quando nós pegamos essa obra de Dante Alighieri, veja, né, algumas coisas ali, talvez você até saiba mais do que eu por todo esse contato que você teve ali, Não, conheça também não é bastante muito, coisa. não. É superficial, assim. Mas eu sei que tem pessoas que dedicam a vida estudando esse livro. Exatamente, tem pessoas que dedicam a vida, né? E realmente, você vai dizer que eu tenho um bom acervo aqui, também tem a obra dele, inclusive com o texto traduzido e o texto escrito Original. original, Que né? legal. Então, Que eu fico realmente, pensando, traduzir também deve ser uma dor de cabeça, né? Porque você tem que obedecer ali a métrica para você não fugir também. Tem que ter um vocabulário magistral também, né? Porque exatamente. E outra coisa, né? A gente não sabe até onde também essa tradução fica tão é fiel. da poesia, ela fica tão fiel, né? Porque a É gente sabe que verdade. também tem esse material também tem escrito em Se prosa. perde muito, né? Ele tem até um termo em inglês, Lost in Translation, porque quando você vai traduzindo, você consegue captar ali, mas não é 100% talvez o que ele passava, e sobretudo em poesia, que existe toda uma questão mais particular ainda, né? Exatamente. E tem mais uma questão, né? A língua é viva. Uhum. A língua não fica estagnada. Então, tem alguns termos que nós nem usamos mais, que mal conhecemos. Uhum. Hoje já se incorporaram novos termos ao nosso vocabulário. Né? Sim. Então, tem tudo isso. Mas pensando em Dante Alighieri, nessa obra tão importante ali para a humanidade, quando a gente fala principalmente, né, no inferno, no paraíso e no purgatório, é, a obra de Allan Kardec ali, né, a compilação ali do Espiritismo, O Céu e o Inferno, cita a obra de Dante Alighieri. Uhum. Porque as imagens mentais que Dante Alighieri trouxe no livro, principalmente sobre o inferno, né, sobre as labaredas, as pessoas queimando, os caldeirões e tal, tudo é o que está no livro. E Uhum. essa obra, de tal forma, né, até Allan Kardec coloca ali por orientação dos espíritos no livro Céu e Inferno, ele coloca que isso ficou de tal forma no inconsciente das pessoas, que se você pedir para uma pessoa descreva o inferno, mesmo que ela não tenha lido a obra, o inferno Uhum. que ela vai descrever é o que está lá de Dante Alighieri. Que legal, né? Né? E é verdade, se a gente pensa assim, você já foi para o inferno? Você Eu- conhece o inferno nessa vida? Não, 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 eu espero não conhecer. não, mas eu digo assim, mas se você fosse Sim, sim, descrever. não, eu não sei, mas assim, o filme, né, cultura pop, tudo tem essa questão das chamas, do Rio de Fogo, do diabo, do tridente, disso, daquilo, né? Uhum. Então, tudo vem apoiado muito na questão de Dante, né? Que interessante isso daí. Você sabe que teve, então, o inferno, purgatório e o céu. Até hoje a gente tem os círculos do inferno, né, que digamos seria o umbral ali, as regiões mais densas ali onde os espíritos precisam se purificar, depois o purgatório, e eventualmente você vai subir nos círculos do céu. E isso está em perfeita sintonia com o espiritismo também, né? Está assim, a gente vai ver, que nem eu falo, principalmente na obra O Céu e o Inferno, né? Porque ali Kardec, então, ele trouxe a primeira parte da obra. Ela fala exatamente sobre isso, ele vai trazendo sobre as crenças e como que isso era acreditado, né? Até a época que a obra foi publicada, como que as pessoas viam. Uhum, Então, assim, como locais. E ele vai trazendo, né, em diversas religiões, em diversos uhum, sistemas de crença, como tudo era visto. uhum. Agora, quando a gente pega realmente as obras espíritas, a gente acaba fazendo uma certa comparação, mesmo que superficial ou grosseira, porque a gente ainda precisa dessas imagens mentais, né? Sim, A gente está sempre buscando algo para para ter entender. referência. É, nós somos limitados às nossas faculdades, então a gente precisa, o nosso lar, assim, não tem como traduzir certas coisas, então a gente precisa se apoiar em imagens, em referências, né? Exatamente. Tanto que os espíritos, por vezes, em toda a obra básica, isso desde a revista espírita, eles colocam que tem muitas coisas que nós não temos condições de compreender, e por vezes até compreendemos um pouco equivocadamente,
por conta do repertório que nós temos e dessa necessidade de associar algo que conhecemos. Então, nós temos essas limitações mesmo, né? Uma vez brincaram até, é como explicar a física quântica para uma lagartixa. Como é que você vai traduzir os conceitos tão complexos da física quântica para um ser que é tão limitado para conseguir entender, né? E nós somos a lagartixa também, então... Exatamente. Mas, Cristiane, o nosso tempo está caminhando aqui para a reta final. Quando a conversa está boa, passa rápido, né? Então, mas infelizmente aqui a gente tem a limitação do tempo. Espero continuar esse bate-papo com você numa outra oportunidade que vai ser muito bom. Mas eu queria, assim, para a gente finalizar, que você deixasse um lugar que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho ou das suas poesias e que finalizasse com uma mensagem de otimismo para cada um que nos assiste agora, que a gente está passando por esse momento mais delicado de transição planetária e também com todas essas coisas que estão ocorrendo, uma mensagem de esperança. Então, vamos lá. Primeiro, nós escrevemos o Garimpo, que é um periódico de poesia e espiritismo. Ele é publicado no segundo sábado de cada mês. Então, tem grupo no Facebook, se procurar lá Garimpo, Poesia e Espiritismo, você vai encontrar. No Instagram, Garimpo, Espiritismo e Poesia, também você vai encontrar. O meu Instagram pessoal, então é onde eu divulgo o meu trabalho daí, né? Meu trabalho mais pessoal, mas esses grupos, eles trazem de diversos poetas. Por ali, entrando num desses dois canais, ali a gente já passa dica de outros inúmeros poetas para se conhecer e diversas obras que a gente sempre vai citando e publicando ali. O seu Instagram pessoal, qual que é? É Cristiane Lopucci. Tá. Cristiane Lopucci, mesmo não tem diferença alguma, assim. Tá. Então, por aí, né, qualquer pessoa acessando já tem, como eu digo assim, acesso a esse caminho da poesia. Tá. Uma mensagem de otimismo, né? Primeira coisa, de tudo que a gente vê na obra espírita, de tudo que a gente vê pelas poesias espíritas, de tudo que a gente vê no mundo, é acreditar que todos nós vamos chegar à perfeição. Então, mesmo que esteja difícil hoje, mesmo que o nosso mundo esteja difícil, todos somos filhos de Deus e a lei dele é a mesma para todos. Segundo, né, nenhum de nós está sozinho nesse mundo. Todos nós temos anjo da guarda, cada um de nós tem um anjo da guarda que cuida pessoalmente das nossas encarnações. E terceiro, que de vez em quando a gente sair dessa psicosfera que a gente fica mergulhado, de tanto sofrimento, de dor, de notícia ruim, de tantas dificuldades. E a gente erguer um pouquinho a cabeça e olhar para Deus e acreditar que nós somos imortais. Estamos vivendo uma experiência aqui nesse mundo, mas que viveremos outras melhores, talvez aqui, em mundos melhores, e sempre amparados e cuidados por Deus. Que assim seja. Cristiane Lopucci, muito obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto Entrevista. Eu tenho certeza de que todos nós saímos muito enriquecidos deste bate-papo. E queria agradecer a você que nos acompanha não só pelo canal no YouTube, ao qual eu convido você novamente para deixar o seu like, compartilhar e se inscrever, mas também pela Rádio Espírita do Paraná e a TV Espírita do Paraná. Muito obrigado por toda a audiência com a qual vocês vêm nos prestigiando. Tem sido muito bacana e isso só nos incentiva a buscar fazer cada vez um trabalho melhor para levar você sempre uma mensagem de paz, carinho e esperança. Eu sou Paulo Machado. Se você quiser conhecer mais sobre mim, é só acessar paulomachado.com e vejo você na próxima edição do Direto ao Ponto Entrevista. Um grande abraço e muita luz.